Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Saúde e Produtividade. E se você acha que o mundo do trabalho não é lugar para mulher, ou você não entende de trabalho, ou não entende de mulher. E para provar isso, eu trouxe aqui convidadas super especiais que nesse mês das mulheres vão falar como que é a rotina das mulheres na indústria. Então, quero agradecer aqui a presença de Daniela Castanho, que é diretora executiva de operações da Brain Pharma, nossa cliente, nossa parceira. Ela é formada em farmácia e bioquímica pela USP, tem várias graduações em administração pela FGV, também especialização feita lá no Reino Unido, em manufatura, pela Warwick University, e atuou já na Bayer, na AstraZeneca, Eurofarma, e está aqui na Brain Pharma em Anápolis, liderando mais de 4.000 funcionários e produzindo aí mais de 1 bilhão de unidades por ano. Mega desafio, hein? Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada. Prazer estar aqui contigo. E aqui do meu lado esquerdo, Catarina Costa. Ela que é coordenadora de gestão de pessoas da GSA Alimentos, também nossa cliente, nossa parceira, psicóloga clínica e organizacional, com pós-graduação em desenvolvimento do potencial humano e psicologia positiva. Tem mais de 13 anos de experiência na área de gestão de pessoas, apaixonada por promover o crescimento e desenvolvimento de pessoas, contribuir com o bem-estar e realização pessoal e profissional de cada indivíduo. Tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui. Seja bem-vinda, Catarina. Obrigada pelo convite, Bruno. Imagina, é uma honra. Por último, mas não menos importante, Letícia, ela que é sócia proprietária do Moinho de Pedra, nutricionista pela Universidade Federal e pela Universidade do Porto, também pós-graduada em administração de empresas pela FGV, mãe da Lisandra Correia, diretora de comunicação da FIEG Jovem e conselheira fiscal do CIAEG. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês. E é uma honra, um prazer aqui para mim estar nesse mês de março falando com mulheres que são líderes nas suas empresas, bem-sucedidas profissionalmente, têm se destacado no mercado de trabalho. E eu já queria começar com uma pergunta. Isso tem aumentado? Vocês veem que cada vez mais a presença da mulher tem crescido no mundo do trabalho com destaque ou ainda temos muita restrição nesse sentido? Olha, Bruno, eu acho que o desafio, ele ainda existe, né? Mas a gente não pode dizer que a gente não caminhou muito, né? Então, assim, infelizmente, há 7 anos, quando eu cheguei, né, aqui em Goiás, na indústria, o meu sentimento é o quanto Goiás, nesse aspecto, né, eu venho de São Paulo, tem que caminhar mais, tem que correr mais, porque eu percebi, e olha que eu não sou tão atenta para isso não, né? O pessoal quando pergunta para mim assim, mas você sofreu, você isso... Gente, eu não sei se eu percebi, se eu sofri, se eu não sei o quê, porque eu acho que eu nunca dei muita importância para isso, então sempre fui e não dei ouvidos, não dei espaço. A gente nunca vai saber o quanto você não foi desafiada, teve sorte nos ambientes que você foi inserido, o quanto você também não alimentou esse tipo de coisa e não deu espaço para esse tipo de coisa, porque às vezes eu acho, né, que a mulher, ela também tem um desafio dela a se colocar e não aceitar que os outros impeçam ela. Eu acho que são as duas pontas da gente trabalhar. É cultural também, né? Da mulher se impor, falar e mostrar que ela pode, e dos outros, claro, também darem a vez para ela. Sempre são duas coisas, né? Mas eu, quando cheguei, fiquei sabendo e fiquei chocada, né? Eu promovi 2 mulheres para o cargo de gerência. Na gerência da área de operações não tinha mulheres, né? Então, quando eu fiz essas 2 primeiras promoções, depois de um tempo, elas vieram me contar que um antigo, né, gestor que existia na companhia disse um dia para elas que elas tinham que ir para casa cuidar dos filhos, né? O que elas estavam fazendo na indústria, que elas nunca iam chegar. Que absurdo. Num cargo de gerência, entendeu? Então, assim, aí você fala assim, meu Deus do céu, né? Sério, né? Eu brinquei com elas, falei assim, não sei se eu acredito nem com vocês me contando um negócio desses. E queria voltar no tempo, sabe, Bruno, para ver a cara dele quando eu cheguei para ser chefe dele como diretora executiva. Mas aí ele muda a cara. Um cara que tinha esse pensamento a ponto de falar
para as mulheres que trabalhavam com ele que elas tinham que ir para casa, porque elas nunca iam crescer e ser gerente, né, ou ter um cargo de alguma liderança na indústria, porque elas eram mulheres. Daniela, isso é tão grave. Inclusive aconteceu recentemente com aquele Thales da G4 Educação. Thales, que é fundador do Easy Tax e também tem todo o know-how na área de empreendedorismo e negócio de desenvolvimento corporativo. Ele fez uma comunicação muito infeliz. Foi muito isso. Sugerindo algo similar a isso, né? De que a mulher não devia ser CEO, devia cuidar da casa. Eu até, né, fiquei assim, falei, gente, né, para ser sincera, né, eu nem acho de coração que foi isso que ele quis dizer. Mas no mundo de hoje, a forma como se expressou muito mal. Ele se expressou muito mal, né? Assim, você tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que o desafio da mulher hoje é não cair na armadilha de achar que para ela ter um lugar na indústria, em qualquer lugar de trabalho, ela precisa virar um homem. Isso, não é uma Entendeu? competição, né? Acho Não que a tem que mulher- se masculinizar. Isso, coloca o seu lugar, né? Porque igual você comentou, para mim também foi dessa forma. Eu não fui ali porque eu queria estar ali enquanto mulher, né? Eu fui fazendo o que tinha que ser feito. Diversas vezes eu me vejo num ambiente que eu sou a única mulher, tô até acostumada. Tem ambientes que ser a única mulher é bom, porque a gente é tratado de uma forma melhor, e tem lugar que não, a gente realmente sente essa diferença de tipo assim, não era para você estar aqui. Mas eu acho que né, a gente faz o nosso trabalho, né, entrega de uma forma melhor, né? Eu acredito que esse olhar feminino é um olhar que vem para acrescentar dentro da indústria, porque é um ambiente ainda muito masculino, tem melhorado, mas ainda tem aí muito a crescer. E aí, que nem você comentou, Goiás é praticamente 50% mulher. Então, a mulher pega o seu espaço e faz um bom trabalho, ou então, como é que a indústria vai fazer? Né? A gente tem que realmente E se o mostrar, homem é né? uma questão de tempo, né? Assim, os que ainda não se abriram para isso, é a evolução do mundo. A gente está aqui para compartilhar, né? Eu até acredito que muitas das mazelas são porque os homens ficaram sozinhos no comando por muito tempo. Porque com mulher não ia ter guerra. Como eu Você sou não quer minoria deixar um aqui, filho eu seu- não vou contradizer. Você não ia deixar um filho seu ir para a guerra. Você não ia fazer guerra. Então, assim, a mulher ela tem outros atributos, outros olhares e as coisas são complementares. Eu não acredito numa equipe, numa coisa que seja feita só por homens e também só por mulheres. Mas Então, é o espaço de cada um e a contribuição. Quando eu falo da mulher não se masculinizar, é que tem mulher, né? Agora eu também estou achando cada vez menos, né? Tem mulher que acha que tem que se vestir como um homem, aí só usa uma cor escura, usa terninho, né? E não se permite ter emoções, carinho. E não, a mulher vem para somar esse lado. Trazer esse novo ponto na gestão. Trazer justamente os pontos, né, as soft skills que os homens têm mais falho. Né? Vem para complementar esse processo. Complementar, sempre complementar. Então, acho que é um processo de evolução realmente. E a mulher, né, Letícia, gostei do que você falou, porque é bem isso. Tem lugares que a gente sente que você é olhada e que você é super bem tratada e ganha muito mais espaço porque você é a mulher. E tem os lugares onde você sente que todo mundo faz questão de mostrar que você não devia estar ali. E aí é onde eu falo que é a metade da mulher. O ambiente não quer, mas você está ali e eles vão ter que te engolir. Pois é, vamos pegar esse ponto. Todos vocês são líderes. Vocês já tiveram ocasião em que seu subordinado não aceitou uma decisão de vocês, ou subjugou vocês, ou às vezes até executou a atividade, mas a contragosto, pelo simples fato de vocês serem do sexo feminino? Já aconteceu? Muito, muito. Porque eu lido com um funcionário de chão de fábrica. Sim. Então, ele tá ali com uma mulher dando ordens. Nossa, eu já passei por muita coisa. E aí eu tenho que ter a paciência, a sabedoria de falar, não posso bater de frente com ele aqui porque eu preciso dele. Como que eu vou abordar esse funcionário para ele entender que a minha decisão é a decisão final, né? Então, coube ali o meu alinhamento com o meu pai, que sempre me deu abertura para fazer o que eu quisesse, ser escutada. Então, não tive esse desrespeito de eu falar uma coisa e ele vir, né? Que tem muito disso. Então eu vou falar com fulano de tal. Tudo bem, né? Então, acho que eu soube me posicionar. Hoje, o meu time todo me respeita. Eles entendem que eu sou a autoridade dentro da empresa, mas não porque eu sou autoritária,
porque eu acredito que eu consegui ter essa paciência de entender eles e de assumir realmente um papel de liderança. E vai muita inteligência emocional para conseguir isso. Muita. Eu acho que essa é o maior desafio. Né? E qualquer empresa, acho que independente de ser homem, de ser mulher, porque se você é muito, quer fazer do meu jeito e vamos lá, a gente não consegue nada, a gente precisa do outro, né? Então, é um jogo de malabarismo que a gente tem que ir fazendo para conseguir finalizar e ter nosso trabalho. Você chefia. Exatamente. Particularmente, eu nunca tive esse problema diretamente, mas estar na área de gestão de pessoas é uma demanda que a liderança feminina traz, com muita frequência. Então, é uma dificuldade, às vezes, ter uma mulher na posição de liderança com vários homens, como é o seu caso, abaixo, né? Então, a gente tem vários, o seu também, né? Vários homens aí abaixo, tendo que aceitar, às vezes, imposto a eles, né? Eles muitas vezes discordam daquela mulher naquela posição e, né, se rebelam contra isso. Então, é uma demanda da liderança feminina e a gente tem que trabalhar isso. E é muito difícil, às vezes, porque a mulher que foi inserida na indústria inicialmente, ou construção civil também tem muito esse cenário, esses ambientes são predominantemente masculinos. Elas, às vezes, precisam se modelar com uma estrutura de rigidez muito grande, né? Uma imposição na briga, na força, como se precisasse assumir esse papel ou essa personalidade, né, para poder conseguir ganhar espaço. Isso é muito triste, porque quando a gente começa a se modelar assim, ao longo da nossa carreira, a gente fica, assim, validada dessa forma, reconhecida dessa forma. Então, aquela líder é difícil. Então, ainda assim, a gente ganha esses rótulos, né, que foram impostos para eu conseguir ganhar espaço. Coisas que um homem não passa, né? Então, se eu coloco um homem numa posição de liderança, ele não é questionado, ele não tem esse problema, ele não traz essa demanda. É muito complicado isso. E a mulher, assim, graças a Deus, tem muita sabedoria, né? Muito jogo de cintura para poder lidar com isso e caminhando e permeando, né? Catarina, você atuando na área de gestão de pessoas, vocês conseguem aplicar alguma política diferenciada para contratação de mulheres? Consegue, sim. Isso é muito importante. Olha, quando ela contou assim, quando eu entrei na diretoria e promovi 2 mulheres na gerência, olha a importância disso. Se fosse esse homem que estava anteriormente, estivesse nesse cargo até hoje, talvez ele não tivesse dado vazão para essas mulheres. Então, tem políticas que as empresas precisam estabelecer. A empresa precisa falar assim, eu quero esse grupo minoritário dentro do meu espaço para promover essa diversidade. E essa diversidade traz inovação, melhora a gestão de conflitos, traz um olhar muito, muito plural para os problemas, né? Então, tem sim, a empresa pode estabelecer políticas, a área de gestão de pessoas pode estabelecer políticas na contratação. Então, assim, muitas pessoas são contra essas cotas, né? Que a gente chama de cotas aí. Mas eu posso definir que eu quero que 20%, 30%, 40% da minha liderança seja feminina. Hoje a gente tem programas de reconhecimento internacionais de empresas que têm liderança essencialmente femininas. Nós temos casos aqui em Goiás de indústrias que têm esse modelo, né? Que toda a gestão é feminina. Então, é uma diretriz. A empresa tem que querer e a indústria tem que querer, né? E aí, a partir disso, a gente desdobra isso em políticas que vão ajudar a movimentar esse cenário. Dentro dessas políticas, eu quero trazer outro tema polêmico aqui. Porque a gente vê que a pauta ESG, diversidade, inclusão, impulsionou muito, né, o alcance das minorias ao mundo do trabalho, até a posições de liderança. Muitas empresas, né, estimuladas talvez por esses processos, pelas mudanças do mundo, começaram a inserir essas políticas, essas estratégias. Bom, ao contrário, recentemente a gente vê empresas, muitas norte-americanas, lá do Vale do Silício, né, falando que estão cancelando suas políticas de inclusão, de diversidade, de ESG. Como que vocês veem isso? Eles justificam que essas políticas trouxeram uma baixa de produtividade. E aí a gente vem nessa, né? Essas, entre aspas, cotas que privilegiam as minorias. E aí tem um outro grupo que fala, privilegiar a minoria traz uma baixa produtividade. Como que vocês veem a situação? Então, eu acho que isso é uma armadilha. Porque, na verdade, assim, eu concordo com a Catarina que é uma decisão da empresa ser inclusiva, estimular isso, e é um trabalho enorme, porque tem que mexer na cultura. Tem que abrir a cabeça das pessoas para essas possibilidades
estimular. Na hora que você põe uma cota, aí eu acho que é a armadilha, né? Então, assim, é alguma coisa que você tem que aí no meio. Eu já soube de empresas, e eu como mulher, eu vou falar, eu jamais gostaria de ter sido contratada por uma cota. Para ficar com aquele pré-julgamento. Meu Deus Ele me livre. entrou por cotas. Deus me livre, entendeu? Então, assim, e eu falo pro meu time, eu quero ter mais mulheres na equipe. Então, o que você tem que fazer, na verdade? Você tem que trabalhar na base para desenvolver mais mulheres, para que elas cheguem mais longe e estejam bem preparadas nessas horas, e você tenha mais mulheres nesse pool para ser escolhido, e que você consiga continuar mantendo eu vou escolher o melhor. Aí, entre todos os equivalentes muito bons, você escolhe a mulher. O que eu vi, e portanto eu entendo essas empresas dando esses passos para trás, entendo muito, é que eu sei de muitas empresas que ficam com vagas abertas um tempão, pagando, né, também tem um candidato maravilhoso, homem, perfeito para o que você precisa, só que essa sua vaga é de mulher. E aí você fica com essa vaga aberta, todo mundo carregando o piano, e quando você acha uma mulher mais ou menos, você tem que pôr na vaga, porque senão você fica com a vaga aberta. E se você explodir isso para todas as outras minorias e você começar a fazer isso, é claro que a empresa vai perder produtividade. E outra, uma pessoa que entrou sabendo, a gente sabe a cultura brasileira, não podemos também abrir mão disso. A pessoa entrou por cota, né? Você tem uma diversidade aí das pessoas que entraram por cota, porque se não fosse uma cota, então assim, não é que eu não entenda a cota, eu estou falando a armadilha que ela cria, né? Uma pessoa que entrou por cota e que por causa disso olharam para ela, mas ela tinha todos os requisitos, ela estava batalhando por um lugar, ela vai entrar, vai ser maravilhosa, vai ser maravilhoso para todo mundo. Mas infelizmente tem muitos que estão apoiados uma forma de assistencialismo que essa cota traz, né? Então, ele entrou na empresa, ele está na cota, e aí ele acha que ele é imexível. Então, além dele não ter realmente lutado e se desenvolvido para chegar no merecimento total daquela posição, ser o melhor para aquela posição, ainda quando entra, não se comporta como tal. Eu acho que tem que avaliar, porque essa pesquisa, eu vi ela assim, vagamente, né? Mas eu acho que nos dias de hoje, independente do sexo, independente se tem a questão da cota ou não, a produtividade está diminuindo. As pessoas estão cada vez menos querendo trabalhar, ser mais produtivos, se engajar dentro da empresa. Então, eu acho que vale avaliar se isso é simplesmente porque adotou essa questão das cotas, ou se é uma coisa também, se tivesse ali um ambiente 100% masculino, um ambiente sem cotas, será que também não teria diminuído essa produtividade? Eu acho que é uma questão que merece ser avaliada profundamente. Você se está num ambiente, né? E isso vale para tudo, vale para a escola, para qualquer lugar. Um ambiente onde você está ao seu melhor, trabalha pra caramba, faz, se especializa tudo, e você vê gente entrando que não faz nada, faz muito pouco, e você está ali, é muito difícil que você se mantenha nisso. Ou você vai sair desse lugar, ou você vai baixar o seu nível. Então, é a mesma coisa que chegar nas escolas, que é um problema que a gente tem hoje, porque todo o nosso problema vai vir lá da educação, né? De você deixar passar de ano sem ter tido nota. Você vai nivelando. E aí, qual é o problema das universidades hoje? Você está levando essas cotas dessa gente que não está preparada, e você vai fazer o quê? O professor, quando tiver aqueles alunos brilhantes que passaram nos vestibulares top e os que entraram por cota, daqui a um tempo vai acontecer o quê com o ensino nessa sala? Ele vai ser nivelado por cima? Não vai, gente. Ele nivela por baixo. Eu acho que tem cargos estratégicos, né? A mulher, ela é muito mais dinâmica. Né? A gente consegue ser mãe, a gente consegue cuidar da casa, a gente consegue trabalhar e fazer isso muito bem, né? É uma luta diária, mas a gente consegue. Então, eu acho que em grandes espaços tem cargos que o homem consegue desempenhar bem, mas tem cargos estratégicos que sim, a mulher vai desenvolver o melhor papel. Então, eu acho que cada empresa avalia a sua realidade, avalia o que ele necessita para aquela vaga, e ele delimita o que ele quer o melhor para aquele perfil. Escolhendo o melhor. Por isso que eu digo, né? A armadilha da cota de você determinar que seja A ou B.
E aí você pode estar caindo nessa armadilha. Naquela posição, por exemplo, mesmo quando a gente trabalha na operação, você sabe, tem lugares da operação onde as mulheres performam muito melhor. Sim. E lugares onde você precisa de homem. Sim. E barreiras para quebrar. Por exemplo, na área de logística, né? A gente tem a área de logística. Tinha um tabu enorme que também a gente quebrou, que é o trabalho que você faz com a liderança. Então, infelizmente, a gente trocou a liderança e hoje tem uma liderança na área de logística da empresa que é super aberta e cada vez você vê mais mulheres trabalhando. A tecnologia ajuda nisso, porque, claro, também tem uma muleta verdadeira, né, no passado, que era muito força bruta, Sim. né, peso. E aí, realmente, não é um lugar para você pôr uma mulher, né? A mulher não tem uma compleição muscular, não adianta você querer. Mas hoje, com a tecnologia, com essas paleteiras elétricas, tudo, a mulher pode fazer esse mesmo serviço. E cada vez mais você ter operadoras de empilhadeira, líderes de logística, num universo que era também muito masculino. 2 exemplos em cima disso. Lá no Senai de Aparecida de Goiânia, a gente forma turma atrás de turma de operadoras de empilhadeira. E outra notícia também, claro, a gente tem cursos de pedreiro e muitos que são egressos para a indústria, que é um público prioritariamente masculino, mas a indústria da construção civil quer contratar as julejistas. Eu ia falar femininas. Eu ia falar. Elas são muito mais cuidadosas. Eu fico imaginando desse material. Uma azulejista. Eu ia querer na minha casa uma azulejista feminina. Pensa, ia ser tudo. É um outro olhar. É um outro capricho. Então, de novo, né? Como a Letícia falou, a Catarina também. Você olhar o que são as habilidades, né? Trabalhar de novo. Eu acho que você sempre tem um trabalho corporativo de estar desenvolvendo esses gestores para eles terem esse olhar, porque senão ele vai barrar, ele não vai olhar para a mulher como uma alternativa e ela não vai entrar naquele lugar. Mas você está olhando esse detalhe de quais são os skills, né? Quais são as competências, né? As soft skills que a mulher traz e em que função ela vai desempenhar melhor. E nas outras é o homem que vai. E a gente começar a olhar para isso, para pôr as pessoas nos lugares onde elas vão florescer mais, né? Então, não forçar numa cota algo, né? Que você faça um movimento, mas... E também sem o olhar da empresa, sem o querer da empresa, sem o estímulo dentro da empresa para isso, tem muita gente que não vai se abrir para essas possibilidades e aí você também não vai caminhar, né? É um exemplo. Pois não, por favor. Eu acho que essa é a maior dificuldade, assim, por mais que às vezes a empresa determina, e aí quando a gente está falando de uma empresa muito, muito grande, às vezes, né, numa estrutura muito grande, se eu não tenho uma política que estabelece e regulamenta, eu encontro gestores que não se predispõem a participar. Eu já trabalhei com gestores que falavam assim, não contrata mulher porque mulher engravida. Isso é comum, gente. Pasmem, isso é comum. Esse gestor nasceu de alguma forma, né? Ele acha que ele foi geração espontânea. Assim, é difícil pra gente, sabe? Assim, então, eu acho cotas um tema muito sensível, mas a gente está falando de uma dívida histórica. Assim, o Brasil, ele tem, assim, ao longo dos anos, a gente vivencia isso, gente. Essa dificuldade, às vezes, das minorias serem inseridas. Eu acho que a cota, tudo bem, gera uma revolta, às vezes, né? Pode gerar esse acomodamento, mas assim, quando você diz, por exemplo, eu não gostaria de ter entrado por cota. Eu acho que a cota, quando ela te coloca lá, mas você permanece pela sua performance, pela sua dedicação, eu não me importaria de entrar por cota, por exemplo, né? Eu me candidataria lá numa cota e não me importaria. Porque eu acho que o permanecer, o crescer dentro desse lugar, também é responsabilidade minha. Né? A cota não vai me fazer chegar onde eu quero chegar. E aí vai de cada profissional mesmo, né? Olhar para a sua carreira e falar o que eu quero da minha carreira. Então, eu acho que a cota é um tema muito sensível, muito difícil mesmo. Eu acho que as indústrias, as empresas em geral, elas têm que avaliar detalhadamente o que abaixa a performance, o que pode ser feito. Não gosto de nada rígido demais, tem que ser cota. Não é assim. Eu preciso olhar para o meu negócio, entender o meu negócio, entender se a minha liderança está aberta para isso, né? Ou se não, se eu vou ter que ser mais rígido nessa política, né? Nessa diretriz. Então, eu acho que cada negócio é muito específico e precisa ser olhado assim detalhadamente. Um exemplo aqui do nosso negócio de saúde aqui do SESI, eu recentemente precisei contratar 2 gestores, né?
E aí abri o processo seletivo. Contratei 2 mulheres. Não pelo fato simplesmente de serem mulheres, mas que foram as mais preparadas para o trabalho, né? E hoje a gente trabalha junto com um nível de desempenho altíssimo delas, né? E de uma maneira bem harmônica. Eu também me preocupei em contratar alguém que não fosse outros 2 Brunos. Não precisa de mais gente parecida comigo, precisa de gente diferente que venha suprir minhas falhas e venha complementar o que eu preciso fazer. E a gente se dá super bem. E nosso trabalho foi lá para cima. Então, a mulher conseguiu ascender à posição, né, de liderança e está fazendo um trabalho excelente, excelente. Esses dias uma delas me pediu um feedback, né, e aí eu, claro, externei com detalhes, mas resumi assim, está melhor que a encomenda. Porque, sinceramente, estava muito melhor do que eu esperado. Então, eu fico muito feliz com isso. Uma história, né, para compartilhar que você vê como que é a visão das pessoas, né? E eu acho assim, a gente na empresa também se apoiar, estimular e valorizar e usar, né? Quais são as portas de entrada dos gestores que estão mais abertos para isso, para que eles sejam os embaixadores, façam, e os exemplos, porque nada mais como um exemplo vivo para mostrar o que você está falando, né? Então, olha que interessante, né? O gestor estava entrevistando lá pessoas para uma vaga de assistente, um homem. E aí, a outra assistente mais sênior, né? Então, tinha uma candidata e o comentário da assistente sênior. Essa aí não deve ser muito boa, não. Ih, casada, tem 2 filhos, não vai dar conta, vai ter que sair cedo por causa dos filhos. Olha a mentalidade da mulher. E o gestor falou o quê? Acho que você está muito enganado. Porque se ela, justamente porque ela tem uma casa, porque ela tem filhos, ela vai ser a mais produtiva, porque ela tem outras coisas para fazer em casa. Então ela tem que dar conta do trabalho dela para ir para casa, que eu acho que é isso que acontece com a maioria das mulheres, e o homem usa essa muleta, né? Os homens que não estão ainda abertos, vamos falar assim, acho que tem muito homem aberto. Eu tive gestores maravilhosos que me deram oportunidades maravilhosas, por isso que eu estou onde eu estou. E aí você vê a cabeça, né? Então, assim como você tem para outras minorias, você vê que o preconceito, às vezes, nem está na gente, que não pertence necessariamente àquele grupo, está dentro do próprio grupo. Ela era uma mulher e ela falou isso de uma outra mulher, e foi o homem que falou, não, é ela que eu quero, porque a minha visão é totalmente diferente, ela vai ser mais produtiva. E é verdade também, não para 100%, porque nunca é 100%, mas essa habilidade que nós mulheres temos, né, de fazer... A gente brinca várias coisas ao mesmo tempo, e a gente brinca que o homem só faz uma coisa, né? E olhe lá. E olhe lá. Então, essa habilidade e essa questão de que você realmente tem que equilibrar, porque por mais que hoje, né, o homem também tenha, já que a mulher foi para o ambiente de trabalho, o homem em casa também tem que ajudar, senão a mulher vai ficar sobrecarregada, não vai dar conta, né? Mas a mulher, ela tem esse cuidar, né? Então, a casa vai ser sempre dela, o filho vai ser sempre dela, por mais que ela tenha um parceiro que divida muito. E ela vai buscar ser mais produtiva, né? Então, essa é uma das habilidades, além dos soft skills, né? O quanto que o homem pode, durante o dia, às vezes, né, se permitir algumas coisas que a mulher vai ser mais centrada, porque ela realmente tem que sair, porque ela realmente tem que pegar o filho dela na escola, e ela também quer ser uma boa mãe, E uma boa esposa. E uma boa profissional. Pois é, vamos lá. Eu acho isso muito pesado, muito pesado. Eu tenho hoje uma enfermeira que é mãe de gêmeos. Ela voltou agora da licença maternidade, tem 1 mês. Já tem um lugarzinho no céu, né? Não, total, É mãe né? de gêmeos. Vai ser em escala. Me deu até um calafrio. Vai ser em escala. Tenho uma gerente que também foi mãe recente, é mãe, né? Engravidou recentemente, voltou ao trabalho agora. E várias outras, né, colaboradoras que... Eu estou com um bebê de 7 meses. Bebê de 7 meses. E já várias outras com bebês ou crianças de idades diversas. E eu vejo o sacrifício que é para conciliar as demandas do trabalho. Corre no almoço, ali que tem que fazer mais muito de coisa, volta aqui, depois tem que ir não sei o que do menino, e o fim de semana é a apresentação da escola, e volta e tem que comprar tal, fazer a tarefa. Eu sinto sobrecarregado de pensar. Eu estava brincando com elas esses dias. Gente, onde que a gente falhou? Parece que na época da minha mãe era mais fácil, sabe? E realmente eu acho que era. A pergunta é, como lidar com essa pressão toda que a mulher
ao conquistar o seu posto no mercado de trabalho, ela ganhou também mais responsabilidade e pressão no trabalho e não perdeu a pressão que ela já tinha em casa. Como que fica a cabeça de vocês? É difícil. Você tá de 7 meses, eu tô com 1 ano e 2. Eu falo que tem 2 Letícias. A Letícia antes da Lisandra e a Letícia de agora. Porque a gente passa a ter muita empatia pela mulher. Gente, como que ela conseguiu? Como que você passou por tudo isso e você conseguiu? Porque é muito difícil, muito difícil. A minha gravidez, ela estava toda organizada. Não, eu vou engravidar, que minha empresa está organizada, parece que a minha empresa caiu de pernas para o ar. Foi uma loucura, eu não consegui curtir a minha gravidez, meu puerpério foi um atropelo. E hoje eu falo, gente, por que tanta ansiedade? Porque, sabe, sofrer, porque eu sofri muito, foi muito sofrido. O puerpério é uma fase muito difícil, né? E a gente vê que as mulheres, elas conseguem. A gente consegue vencer e olha que o meu marido me ajuda muito. Na verdade, ele não ajuda, ele faz o trabalho dele, né? A gente precisa corrigir isso aí. Nomear corretamente. Isso. E aí dá uma sobrecarga, né? A toda a logística, para eu estar aqui, com quem que a minha filha está, o que eu vou fazer com ela depois, que horas que eu vou para minha empresa. Essa logística é toda nossa, né? E a gente consegue desempenhar esse papel muito bem. Por isso que essa história que você contou mexe muito, porque para você ver que o machismo ele não é do homem. O machismo ele vem através da mulher, né? E eu percebi assim, muita empatia dos meus parceiros no meu puerpério. Já com mulheres, já não tiveram a mesma paciência, né? Sempre uma cobrança. Ah, você ainda não fez isso, né? E falo, poxa, mas ela já foi mãe, ela passou pelo que eu tô passando e não tá tendo essa paciência, né? Mas isso dá mais força ainda pra gente, porque a gente consegue, né? Hoje, a minha indústria não tá onde eu queria estar, porque o meu sentimento que eu tive que parar um pouco, né? E voltar pra maternidade e tá tudo bem, né? Vai chegar um momento que eu vou conseguir engrenar de novo e vai dar tudo certo. Então, por isso que eu falo que hoje eu tenho mais paciência, mais empatia ainda, até mesmo com meus próprios colaboradores. Às vezes coisas que eu já ficaria nervosa ali, eu já falo, não, peraí, por que isso está acontecendo, né? E eu até contratei uma das minhas secretárias, porque ela estava com um bebê pequeno. Eu falei, poxa, mas ela está com um bebê de 7 meses e está aqui procurando emprego. Não, eu vou tentar ajudar e ela está lá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Legal. Então, acho que é uma ajudando a outra, né? Bruno, eu vou transformar o que você perguntou, porque eu nunca vi uma mulher não dar conta. Sim, você pergunta assim, como que faz? Não sei. não sabemos, não temos essa receita. Mas eu não conheço nenhuma mulher que se falou assim, eu quero trabalhar e ter filhos e não conseguiu. A gente tem mulher que escolhe se afastar do trabalho para ser mãe, né? Mas e também quando elas escolhem não ter filho e só se dedicar. Isso. Mas quando elas decidem fazer dos dois, elas conseguem. O que eu acho? Que as empresas podem apoiar para ficar mais leve. Do mesma forma que os companheiros têm, né, a participação deles e a importância nisso tudo, a GSA, por exemplo, a gente tem uma creche exclusiva para filhos de funcionário. Então, esse retorno ao trabalho fica um pouco mais leve, porque eu sei onde eu vou deixar, eu já tenho a segurança, onde eu já tenho minha vaga lá. Eu não preciso ir para o CMEI, às vezes, esperar uma vaga, né? Então, já tenho a minha vaga lá garantida, a creche abre no horário que a indústria funciona. Então, eu tenho esse suporte. Então, a indústria, a empresa, ela tem formas de deixar isso mais leve. Falando em gestores magníficos, né, que apoiam e tudo mais, eu fiz um combinado com o meu diretor e eu estou trabalhando meio período, desde que eu voltei da licença maternidade, né? Justamente por isso, assim, eu trabalho desde os 14 anos e aí o Matheus nasceu e eu falei, parece que eu não queria trabalhar mais, porque a gente sente muito esse desejo de ser só mãe, né? A gente tem que romper essa barreira para voltar ao mercado de trabalho. E aí a gente negociou e aí eu estou trabalhando só no meio período. E eu nunca me senti tão produtiva na vida. Assim, muito produtiva. Eu faço em meio período, gente, coisas que eu não imaginava. E quando o Matheus está tranquilo em casa à tarde, eu estou trabalhando também. Então, assim, eu não sinto que a minha produtividade caiu, que o meu desempenho caiu, sabe? Eu me sinto muito comprometida com a empresa, muito no time, sabe? Jogando. E assim, é muito uma contrapartida, porque a partir do momento que ele fala assim, não, então vamos fazer nesse modelo,
pronto, assim, eu tô lá porque ele precisar, porque daí vier. Se ele precisar me chamar domingo pra trabalhar, eu vou estar lá, porque é uma parceria, sim, é uma parceria. Esse ponto, Catarina, né, super chave mesmo, que é essa questão. Quanto, infelizmente, tem pessoas que passam por experiências e ao invés de desenvolverem a empatia, elas fazem o contrário, né? É triste ouvir quando a Letícia fala que o puerpério, ela foi mais apoiada e compreendida pelos homens, que nem sabem o que é o puerpério, do que pelas mulheres que já são mães, né? Então, é aquela história que eu brinco que nem quando você entra na faculdade e vem os veteranos dar um trote em você, um trote que é ruim. E você fala, e por que você está fazendo isso? Porque fizeram em mim. Epa, É reproduzir o problema. fez em mim, eu recebi um trote quando eu entrei na faculdade, eu não dei trote em ninguém. Eu acho que a gente tem que quebrar os ciclos. Então, se eu não fui respeitada e apoiada no puerpério, hoje tenho mais empatia para que as pessoas que pelo menos estejam perto de mim, não foi meu caso, mas tenham o que eu não tive. Esse devia ser o mecanismo, né? Mas as pessoas parece que deturpam. E quando a gente, quanto gestor, né, empresa, você apoia a pessoa, eu falo sempre isso. Quando você faz isso e faz genuinamente, você tem aquele colaborador para sempre. Não tem fidelidade maior, não tem nada maior, porque você está olhando enquanto pessoa, né? Então, poxa, eu acho, a pessoa escreve para mim assim, ai, Daniela, eu vou precisar, né, sair, porque hoje à tarde, né, você marcou uma reunião, né, que eu falo sempre para as pessoas, gente, não sou porque eu sou uma gestora e falei tal coisa, que isso é uma lei, que eu odeio isso, né? Vocês têm que, se aquilo não serve, se acha que não sei o quê, se a equipe não tiver coragem de voltar para você, né, falando que, sugerindo outra coisa, você tem um problema, né? E aí a pessoa chega e fala assim, você marcou tal coisa, mas eu precisava sair mais cedo porque tem festa na escola do meu filho. Eu falei assim, mas é para já. Mas nós vamos mudar agora. Não, mas eu vou... Que vai ver o quê, meu filho? Você tem que estar lá na festa do seu filho. Não interessa se é mulher, se é o homem. Tem que estar lá na festa do seu filho. Você vai fazer o seu trabalho em outro... Sabe? Então, eu acho que passa por essa questão de você, quanto gestor, saber que a pessoa... né, vai ser produtiva e quem não quer ser também não vai ser. Não adianta você pôr uma bola de ferro no pé e pôr ele sentado lá que ele não vai fazer nada o dia inteiro, né? Então, esse olhar também da gente começar a abrir que você conquista as pessoas, né, pelos valores, né, por essa questão de match, né, do valor e de tudo, e a pessoa vai dar o melhor e ela vai ser produtiva em meio período. Não é quem fica até mais tarde, trabalha. Às vezes quem trabalha 12, 15 horas por dia está sobrecarregado demais, então tem uma coisa para se olhar, ou ela não é produtiva. Ou é só desorganizado. É desorganizada e procrastinadora, está tomando café, está se enrolando e precisa de auxílio, porque outras áreas da vida dela devem estar caindo. Porque não dá para você trabalhar 12, 15 horas todo dia e ter uma vida saudável no sentido de uma vida completa, onde você tenha, né, tem vários pilares na vida da gente, e a mulher, como a maternidade, eu acho, é tão forte, né, o desejo, né, de uma maneira geral, de ser mãe, e quando você tem o filho, a importância desse filho para você, de alguma forma, talvez muito mais do que os homens, você já tem esse peso tão grande que você, né, desenvolve, né, ao longo de séculos, né, que você tem essa habilidade de dar conta de qualquer jeito, de não ter alternativa, e aí eu acho que o desafio da mulher é se permitir ser ajudada. Muitas vezes os parceiros não ajudam porque a mulher nem permite, ela pula na frente, é só ela que cuida da cria, é só ela que não sei o quê, aí vai vindo a cultura também do homem achar que esse é o trabalho só da mulher, porque a mulher também nem dá espaço para ele, né? E precisa dar espaço, precisa de ajuda, precisa dessa divisão, e você também não vai deixar de ser mais mãe ou mais profissional, porque você teve que sair para uma reunião na escola, ou para acompanhar o filho no médico, para assistir a apresentação dele de Páscoa, seja lá do que for, de festa junina, né? Você não vai deixar de ser mais profissional e também não vai deixar de ser mais mãe se pedir ajuda, né, o companheiro fizer certas atividades, buscar, ou o pai e a mãe também darem um apoio. Então, eu acho que passa por isso, né, da mulher saber gerenciar melhor isso, saber usar as ajudas, se permitir, para aí sim isso ficar também mais leve, né? Ajuda por parte da empresa, no apoio, na compreensão, mas também buscar ajuda e permitir em casa, e aí levar isso
sem se sobrecarregar, porque tem muita mulher que dá conta porque não tem outra alternativa, mas às vezes há um custo Se também mata para isso, né? muito alto. E tem um exemplo como o teu, né? Essa nossa enfermeira, abraço Natália, que é mãe de gêmeos, ela estava numa sinuca de bico, né? Que ela me procurou, era para ela voltar de licença maternidade. Bruno, eu quero voltar, eu preciso voltar, só que eu não tenho condição, eu preciso cuidar dos meus filhos e tudo mais. E se eu contratar babá, o que eu ganho aqui eu vou pagar para babá, eu vou terceirizar a criação dos meus filhos. Natália, mas você quer mesmo? Quer? Você está afim? Tá. Beleza, vamos achar um meio termo. Fizemos isso. Estou trabalhando meio período, parte do trabalho ainda é em home office, e está super engajada, super empenhada e conseguindo conciliar nossas atividades aqui e a atividade nobre de ser mãe. Então, mas aí é o gestor, você, e a empresa Sim. aberta para essas possibilidades. E aí, na hora que as empresas ingessam essas coisas, não tem home office. Eu fico falando, eu gostei quando você falou, Catarina, da importância, né, das coisas serem flexíveis, as coisas têm que evoluir, né? Você pode achar, né, poxa, é uma ótima funcionária, eu quero, ela quer. Como eu consigo? Será que não tem uma fórmula da gente viabilizar e ver se funciona? Pode até também não funcionar depois, né? Você chegar à Claro. conclusão, a funcionária também, tudo bem, Como mas tudo na vida, eu duvido sim. que não dê certo, né? Ao contrário, que não gere o comprometimento e a produtividade, porque você encontrou um caminho, porque eu acho que a gente tem que sair desse mundo, por isso que as cotas, né, são super sensíveis, concordo com você, e o que eu não gosto delas é a rigidez, né? Se você olhar pela rigidez de tem que ser, né? E sim pelo tem que olhar, tem que avaliar, tem que estar no seu radar, né? Você tem que se abrir para isso. E mais ainda que o desafio é o quanto a gente tem que estimular lá embaixo, né? Para que essas mulheres sejam cada vez mais preparadas e cheguem, né? Cada vez mais em cima, mais preparadas para poder realmente ocupar bem esses lugares, enquanto você prepara os gestores para estarem abertos que as habilidades e o mundo moderno é feito desse mix, né? Dessa pluralidade. E aí eu jogo mais uma pergunta facinha para vocês. Diante dessa complexidade do trabalho da mulher, né, complexidade no sentido de ela trabalhar na empresa e depois trabalha em casa, e mesmo assim, né, dados aqui do G1 apontam que as mulheres recebem 17% menos do que os homens. Como que a gente corrige essa distorção? Pergunta facinha, tá? Essa é bem simples. Eu te diria que essa é mandando. Eu também Se vejo de outra. posicionar, né? Se posicionar. É, Eu acho que a gente tem que se posicionar. A gente chegou até onde a gente está hoje, mostrando a que a gente veio, o nosso trabalho, e se posiciona. Olha, por quê, né, que fulano ganha mais? Porque muitas vezes a pessoa também nem sabe, né? Que o colega de trabalho, que às vezes faz um trabalho abaixo do dela, ganha mais. Então, ela tem que se posicionar né? Eu acho delicado, assim, eu acho que tem que ser mandando também. Tem que ser uma decisão do CEO aí, dos presidentes, porque às vezes só posicionar não é a solução, porque o mercado pratica isso. Então eu me posiciono e ele fala, meu chefe fala não, e eu vou para o mercado, mas o mercado está balizado nessa cultura. Então eu acho que é corrigir mesmo um erro, esse é um erro, né? As entregas são iguais, as responsabilidades e as atribuições são iguais, então assim, nada mais justo do que equiparar esses salários. Mas nesse caso aí, eu vejo que a mulher tem pouca força. Assim, a gente tem casos excepcionais, né? Só aqui na sala, a gente tem casos excepcionais de mulheres que conseguiram ganhar seu espaço, né? Fazer ser reconhecida, mas muitas vezes não conseguem sozinhas. Então, eu acho que nesse caso aí E às vezes até eu acho, né? Por exemplo, ó, agora na empresa, né, onde eu tô, a gente está firme nisso, né? Até porque a gente nunca nem acreditou e nem passou pela cabeça que houvesse, né? Então, eu acho que tem coisas que às vezes vieram e ninguém nem no passado existiu e de repente você pode se debruçar sobre um negócio que ainda está lá e você nem tinha se dado conta. Porque como isso não está mais na sua cabeça, você nem sabe. E na verdade veio de uma cultura, enfim. A mulher quando começou a trabalhar para ganhar o lugar dela, ela teve que aceitar,
né? E o outro, para aceitar, também falou, tá bom, mas vou te pagar menos. E isso veio. E aí, às vezes, falta agora falar, bom, acabou o período de estágio. Né? Pá, agora é igual. Então, por exemplo, qualquer movimentação que a gente faz hoje, vem a régua para você ter certeza de que você não está posicionando um homem, uma mulher, e que no fundo vale para as duas coisas, né? Eu também, a mulher não posso estar posicionada com salário mais baixo que um homem, mas um homem pode estar posicionado com salário mais baixo que a mulher. Então a gente tem que tomar cuidado para não estar fazendo, Mas eu acho que pode. né? Poderia, mas você percebe, né? Então, assim, hoje a gente olha para isso, mas eu dou risada na hora que você olha e vê, se preocupa se a mulher não tá abaixo para garantir que tá ok. Mas eu fico pensando, tá, e na hora que vier um homem, alguém vai me trazer a régua para garantir a mesma coisa? Porque tem que ser a mesma coisa. Ué, só porque ao longo dos anos o homem não sofreu isso, não quer dizer que daqui a pouco a gente não possa ter invertido essa régua, né? Então, são essas coisas interessantes das dinâmicas que a gente tem que estar atento, porque, na verdade, não interessa se é homem ou se é mulher. Sim. Esse é o grande objetivo, né? Mas tá bom, se o primeiro passo é a gente garantir que não está fazendo isso com a mulher, né? Mas a gente, no futuro, tem que entender que não interessa se é homem ou mulher. Existem culturas, né? Países, por exemplo, nos Estados Unidos, eu já tive contato muito, porque trabalhei em multinacional, né, e respondia para os Estados Unidos por um período, e lá aí já virou um negócio que quando você vai entrevistar a pessoa, você não pode fazer pergunta pessoal nenhuma, que foi a forma que eles acharam para tirar esses vieses, né, e que na nossa cultura eu acho que não existe, mas eu entendo de onde vem, né, que numa entrevista você não pode perguntar a idade, você não pode perguntar, você nem tem esse dado, você não pode ter, porque para fugir de etarismo, você não pode saber se é casado, se é solteiro, se tem filhos, tem um monte de coisa que você não pode perguntar. Eu fico até pensando que daqui a pouco vai entrevistar a pessoa, não pode ver a pessoa também, né? Porque aí se você for ver a pessoa, você pode ver a raça, Mas você né? sabe que já tem programa de processo seletivo para fazer um processo seletivo cego, Então, que é justamente isso. Você não É vê pra a tirar pessoa... qualquer viés, né? Aí eu fico pensando, né? É um negócio muito complicado, né? Porque tá bom, eu entendo, né? Que aí você tira o viés, até porque às vezes a gente tem um viés e nem sabe. Você não sabe, tem coisas que são cegas para você, né? Não são conscientes, né? Mas e aí na nossa cultura, aquela coisa de você olhar da energia, né? Do match, porque isso, gente, faz muito parte, né? De você já olhar ali no olho e ver se... né? o santo Como que vocês vão bateu. fazer? Como que você vai fazer um negócio às cegas desse tanto? Então, são os dilemas que a gente vai ter que ir aí trabalhando e achando fórmulas, e eu não acredito que exista uma fórmula, né? Eu acho que a gente tem que estar buscando aí o como que a gente cada vez mais toma consciência para evitar que você tenha vieses e esteja, de alguma forma, mesmo que você não queira, preterindo alguém, né? Tendo, eu acho que é sempre critérios mais claros, né? Do que você está buscando, quais são os skills e como você percebe naquela seleção, enfim, naquela avaliação, realmente os critérios e não essas outras questões na decisão, né? Mas é um desafio grande para a humanidade, não é só para nós. Eu acho que é uma coisa cultural, né? Lá em casa nós somos 3 mulheres. E eu gosto muito dessa palavra se posicionar, porque é uma palavra muito forte dentro da minha família, né? Nós 3 soubemos se posicionar, minha irmã trabalha em uma multinacional, minha irmã mais nova, e ela já passou por pouca coisa, assim, né? Estando nessa multinacional, e ela soube se posicionar, e hoje ela tem um cargo muito bom dentro da empresa dela. Minha outra irmã, ela é funcionária pública, e também num ambiente extremamente masculino, e hoje ela tem um cargo de liderança, né? Então, eu acho que a gente se posiciona porque a gente foi criada dessa forma, né? Então, nós como mães, a gente precisa também saber mostrar para os nossos filhos que eles têm essa força, como que eles vão se colocar, né, diante do mundo e mostrar suas qualidades. Eu acho que vem disso aí, né? Vem sempre da base. A nossa base é o que vai fazer a gente acreditar que a gente consegue tudo e realmente conseguir, né? Mas é um processo, né? Porque ser mulher não é fácil, não, mas é bom, né? Não é fácil, mas é bom. Imagino que sim.
Por falar em processo, segundo dados da CNI, nós temos na indústria brasileira 25% dos cargos ocupados por mulheres. Apenas um quarto dos quadros de trabalho ocupados por mulheres. E aí, vocês veem que, de forma geral, qual que é o futuro disso? Para onde que a gente está indo? A tendência é aumentar esses quadros ou é ficar mais ou menos assim? Ou a gente vai automatizar muita coisa e não vai ter vaga de trabalho nem para homem nem para mulher? Eu acho que as mulheres estão vindo, sim, estão chegando. Quando eu olho, né, na alta liderança da empresa, e aí você começa a descer, quanto mais você desce, a sensação que eu tenho é mais mulheres. Então é uma questão de tempo. Perfeito. Eu acho que as coisas estão se abrindo, as mulheres estão aprendendo a se posicionar, né? Estão buscando, estão acreditando. A gente está mexendo aí nessa cultura, abrindo. Claro que tem várias empresas, né, em vários níveis, mas eu vejo cada vez mais, assim, na base, você vendo que a base está começando a ficar cada vez mais equilibrada, então isso vai chegar no topo, né? Eu acredito que esse é o caminho agora. De novo, né? As empresas que estão mais abertas, que estão já com esse olhar, isso vai acontecer mais rápido e mais naturalmente. Uma empresa que ainda esteja muito fechada, né? Isso vai demorar muito mais tempo. Ela vai precisar ver o mundo inteiro virar um negócio para ela sentir quanto ela é um ET ou um dinossauro, como quiser, para aí ela, de repente, se abrir, ou mudanças maiores vão ter que acontecer, porque, de novo, eu acho muito difícil numa empresa que a cabeça maior, né, seja totalmente contra, né, não acredite, né, não queira. Na empresa não vai acontecer. Se não tiver apoio do sponsor, não vai. Agora, nas outras, eu acho que é uma questão, de novo, as que sempre vão estar na vanguarda, que já fizeram a mudança, né? Como você falou, empresas que já têm a liderança toda feminina, as que estão num caminho aí com um celeiro, criando um celeiro, então é uma questão de tempo esses movimentos acontecerem, e as que vão ficar para sempre é uma curva normal, né? Eu brinco, né? Tem aqueles que estão lá na frente, aqueles que não sei se um dia se vão ser extintos, e o resto que essa onda vem. Né? Então... Sim, eu também acho que tá vindo. E puxando um pouco para a FIEG Jovem, não sei se vocês conhecem, são os jovens industriais, né? Que aí a gente formou desde a Thais Santos. Já tem muitos anos, né, a FIEG Jovem, mas eu já deve ter uns 4 anos. E quando a gente tem os nossos encontros nacionais, a gente vê o quanto cada vez mais tem mulheres. E eu acho isso ótimo, né? Inclusive na CNI agora, a gente conseguiu o programa Novos Líderes Industriais, que é uma equipe jovem, né, que vai unificar todas as federações industriais do Brasil todo, e a coordenadora é uma mulher, que é a Diana da Bahia. E aí tem vários outros nomes femininos que estão vindo com muita força para renovar essa indústria, né? Porque para a gente ter uma nova indústria, a gente precisa de novos líderes. Então, está sendo um trabalho muito bom, que está começando agora, e eu tenho certeza que vocês vão ainda ouvir muito falar desse programa e da nossa força realmente, né? E mais mulheres. Quero aproveitar, então, mandar um abraço para minha amiga Thaís. Eu estou te esperando aqui, Thaís. Um abraço para você. Eu ia mandar também um abraço para o Lucas, mas hoje é só a mulher que manda aqui. Então, você vai ficar sem abraço, Lucas. Não, e o Lucas foi tão feliz na diretoria dele que quase todo o time dele de diretoria são mulheres. Essa é uma outra coisa, né? Que a minha percepção, né? Eu acho que os jovens que estão vindo, eles não têm isso. Eles... Entendeu? Não tem mais aberto, sim. Eles são muito mais plurais. Então, quando você vai para as universidades, né, não tem mais essa de engenharia é homem, ou lá olhar as mulheres de uma forma. Isso já está muito mais. Por isso que eu falo, dentro da empresa eu vejo. E se você for olhar para quem vai alimentar tudo isso, né, que são esses jovens hoje, eles já têm outra cabeça. Não tem, eu não vejo, gente. Esse negócio posso estar sendo, mas... Eu não vejo em jovem atitudes machistas, a não ser que seja alguém que vive muito num mundo especial. Mas, no geral, eu não vejo isso. Não, tem muito. Infelizmente, tem bastante. O que eu percebo é que as mulheres, elas estão sabendo identificar, principalmente questão de assédio moral, posicionar em relação a isso, não mostrar que não é bem assim, não sabe, realmente se posicionar, né? Acho que é a palavra que desse podcast. Trazer à luz, porque antes era muito velado, calado. Exatamente, mas tem muito, porque é uma coisa cultural, infelizmente.
o nosso país é um país machista e se a gente pegar Goiás... Eu acho assim, E outra? que a camada de pessoas que está predisposta a aceitar, sim, elas estão formadas desse jeito. Mas a gente ainda tem uma grande parte da população que não, que assim, a gente vê o tempo todo, mulher ainda apanhando, agressão contra o homossexual na rua, botou fogo no homossexual na rua. Gente, isso é desumano. Então, assim, acho que tem muito ainda. Mas sobre mulher na indústria, eu acredito muito nessa crescente, eu acredito que é uma cascata. Então, assim, as empresas começam a se abrir e as mulheres começam a procurar mais formações nessa área. Então, você tem mais mulheres procurando curso de operador de empilhadeira, mais mulheres, né, querendo estar na área de logística, na área de produção. Então, eu acho que as coisas vão cascateando e funcionando para esse ambiente crescer. Né? Nas lideranças, eu acho que é mais fácil a gente permear, mais fácil, às vezes, a gente ser inserida, né? E quando a gente fala de trabalho braçal, eu acho que aí a empresa tem que reestruturar para poder receber essas mulheres também. E é uma mão de obra ímpar, assim, viu? Eu sou muito a favor pelo detalhismo, pelo multitarefas, pelo comprometimento. Né? A mulher, quando ela está comprometida com o trabalho, ela está lá, ela está dedicada. Quando eu vou olhar absenteísmo, por exemplo, os homens, né, deixam a gente um pouco mais na mão aí. Na segunda-feira, então, é beleza. Se peça os feriados. A gente trabalha com um programa de gestão do absenteísmo. Segunda-feira é o dia do povo ficar doente. Né? Atestado, né? Atestado. Bom, e você que é empresário, que quer levar mais capacitação para a sua empresa, o Senai pode desenvolver as competências tanto de homens quanto de mulheres, para você ter um profissional bem informado e pronto para atuar no seu negócio. Procure o Senai mais próximo de você e solicite aí a visita de um dos nossos consultores. E para você que quer trabalhar mais essa diversidade, inclusão, essas políticas dentro da sua empresa, o SESI tem uma consultoria e assessoria em ESG, que a gente trabalha também toda a parte social, toda a parte de governança e ambiental, auxiliando a sua empresa, então, a conseguir melhores avanços nessas 3 temáticas. Peça apoio ao SESI, ao Senai, à FIEG para desenvolver seu negócio. Tenho certeza que você vai encontrar uma solução que vai caber no seu bolso e do seu gosto. Poxa, eu quero agradecer demais, quase 1 hora de prosa aqui, às nossas convidadas. Eu achei o papo riquíssimo. Então, muito obrigado, Daniela. Obrigado pela sua presença, está convidada a voltar. E suas considerações finais? Eu queria agradecer, né, essa oportunidade, porque eu acho que a gente, né, enquanto mulheres e de tudo que a gente falou aqui, da empatia por a gente saber, né, o que é, saber as dificuldades que a gente teve e, portanto, querer fazer diferente, né, é uma oportunidade de mostrar com um pouquinho, né, para dar a esperança e a força para as que ainda têm dúvidas ou estão enfrentando dificuldade e acham que não vai ser possível, que é possível sim, né? E que tem apoio, tem pessoas que não estão dispostas a ajudar a gente, mas tem muita gente que está disposto, né? Então, acho que a gente precisa entender isso, onde a gente busca os apoios para seguir, acreditar, se posicionar. Muitas vezes você precisa se posicionar. E aí sim você vai conseguir abrindo os caminhos e fazer escolhas também. Você está num lugar que você vê que não está abrindo espaço para você, você tem a escolha. E você pode ir para outro lugar, né? E seguir o caminho, porque a mulher pode tudo. Todo mundo pode tudo. Né? A mulher, Lugar de mulher é onde ela quiser. é onde ela isso? quiser. E de todos, né? Não Perfeito. nem só da mulher. Portanto, eu acho que passa por isso, por se posicionar, por buscar apoio, né? Porque eu acho que o mundo é das mulheres. Acho que a época do paternalismo já passou. Obrigado, Daniela, e parabéns pelo seu trabalho à frente da Prime Pharma. Agradecimentos também à Catarina. Muito obrigado. E suas considerações finais? Eu quero agradecer também o convite. Eu amei o papo. Acho, assim, extremamente importante a gente conversar sobre isso, né? As pessoas estarem abertas a ouvir e a falar e a acreditar, colocar o que elas acreditam. E, assim, essa troca é muito rica. E quanto mais a gente está aberto a falar, mais a gente está aberto também a experimentar, né? Mas eu acho também que as mulheres estão ganhando espaço. Eu fico muito feliz delas poderem ganhar esse espaço, terem esse direito, né? Serem impulsionadas a isso. E muito obrigado pelo convite. Imagina, estamos à disposição. Obrigado pelo seu trabalho na GSA, também nossa parceira. E obrigado pela presença, Letícia. Suas considerações?
Obrigada pelo convite, obrigada meninas pela conversa. Essa conversa poderia durar uma semana, né? Tem muita coisa para falar, mas o que eu tenho para dizer para você, mulher, é acredite em você. Acredite no seu potencial, naquilo que você quer, nos seus sonhos. Porque a gente empreender não é fácil, a gente se posicionar não é fácil. Mas se você tem certeza do que você é, aonde você quer chegar, siga o seu sonho, né? E use a Casa da Indústria, né? Se você quer pegar esse caminho da indústria, a federação me ajudou muito quando eu comecei, né? Nessa questão do norte, se eu estava no caminho certo, como que eu posso melhorar nas capacitações. Todo o sistema S é um sistema muito rico, né? Ele está disponível para quem quer empreender ou para quem quer crescer a sua empresa, né? Então, confie em você e se posicione, né? Eu acho que é a palavra desse podcast. Eu espero que eu tenha inspirado um pouco alguém e me coloco já à disposição, né? Eu e a minha empresa. Muito obrigado, Letícia. Parabéns pelo trabalho à frente do Moinho de Pedra, nosso cliente. Quero agradecer também a 2 mulheres que fazem isso aqui acontecer, né? Meu anjo da guarda, Juliana Caldeira, muito obrigado pelo seu trabalho e empenho. Também Sandra Torkarski, que é uma mulher que está em gestão aqui na assessoria de comunicação do Sistema FIEG, que é quem providencia também todo esse estúdio bacana e que também traz esses colegas bons de serviço aqui para trabalhar com a gente. Agradecimentos aí ao Bruno César, ao César Ricardo, a toda a equipe técnica que faz esse programa acontecer, aos nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas, e muito obrigado você que nos acompanha aqui no Saúde e Produtividade. Valeu e te vejo no futuro com mais mulheres no trabalho.